citar. O Flow surgiu em 2018. 18. Né? 2018, quando esse formato de podcast ainda estava engateando, mesmo no estrangeiro, e no Brasil praticamente era um mato, era tudo mato, não tinha isso no Brasil. Conta para nós, como é que surgiu essa ideia? Cara, na verdade, esse formato, ele vem... A gente é muito inspirado, profundamente inspirado, num cara que faz lá fora chamado Joe Rogan. E assim, ele, na verdade, ele já estava fazendo isso daí há 10 anos, mais ou menos, lá fora. Já estava bem consolidado. A diferença é que o Joe Rogan, ele já tinha apresentado o reality show, o cara é envolvido com MMA e tal, ele já era uma celebridade lá. E a gente curtiu muito o que ele estava fazendo, e realmente aqui no Brasil não tinha ninguém fazendo algo parecido com isso daqui. Começou junto comigo nessa época, mais ou menos na mesma época, assim, 2018. Começou também o Cauê Moura fazendo junto com o UOL, começou o Felipe Solari, começou, se eu não me engano, o Di Lopes também, mas a gente veio com muita vontade de fazer acontecer. Não estou dizendo que os outros não tinham vontade de fazer acontecer, mas a gente estava colocando, eu e o Monark, a gente estava colocando nesse projeto, a gente via isso como uma salvação da nossa alma, na verdade, porque assim, trabalhar com internet pode ser pode se tornar um problema à medida que você vai se perdendo no personagem, ou você vai tentando agradar todo mundo, não sei o quê. E eu já estava na internet desde 2014. O Monark é um dinossauro, ele foi o maior canal do Brasil em visualização, em tamanho. Ele só perdia pra Galinha Pintadinha em 2012, 2013, alguma coisa assim, fazendo Minecraft e tal. E a gente vai ficando velho, vai passando o tempo, e essas coisas que por exemplo, a gente fazia games, não sei, elas vão pegando diferente na gente, assim, acaba se tornando um troço que não sei, vai matando a alma, vai matando quem você é de verdade. E o Flow, ele surge como uma possibilidade da gente fazer algo que fosse verdadeiramente longevo, onde a gente pudesse ser nós mesmos para sempre. Então, lá no começo, a gente se conheceu em 2016, foi quando eu me mudei para Curitiba, e a gente ficou amigo rápido, a gente acabou descobrindo que era vizinho lá. E, bom, eu já tava, eu fazia live stream de jogos no Facebook na época, tinha um contrato legal, e surgiu, e eu queria fazer algo diferente. Assim como ele também queria fazer algo diferente, a gente se juntou. E a primeira ideia, na verdade, era a gente fazer um canal de unboxing. A gente ia comprar uns troços muito loucos, sei lá, uns troços da China, umas paradas aí diferentes, e fazer uns vídeos tirando aquilo da caixa e mostrando o que era, não sei o quê. Essa foi a minha sugestão. E o Monark, na verdade, que me apresentou o Joe Rogan, que eu descobri esse mundo, e eu vi nisso a possibilidade de conversar com pessoas. A minha vida, o meu trabalho, conversar com pessoas incríveis, pessoas muito interessantes. E isso me pegou muito mais. Então a gente começou a fazer o podcast lá em 2018 nessa ideia. No começo a gente que bancava, começou lá em Curitiba, num quartinho, na sala do Monark, na casa do Monark, e a gente começou fazendo uma vez por semana, porque era muito difícil levar os convidados lá para Curitiba. A maioria está aqui em São Paulo, ou não está em Curitiba, pelo menos. E a gente não tinha tanta grana, né? Na verdade, o projeto ele dava um prejuízo de mais ou menos uns 8, 10 mil reais por mês, que a gente que bancava. Isso aí ele só foi mudar em 2020, que foi quando o Flow, em junho ou julho de 2020, ele pagou meu primeiro salário. E o primeiro salário do Monark também na época. Então, é um projeto que a gente capinou de verdade. A gente entrou de cabeça, e quando a gente mudou para São Paulo, a gente começou a fazer muitas vezes por semana, tantas quantas fossem possíveis. E a gente sabe que o YouTube ele tem um componente ali que é a constância, né? Que é você fazer um conteúdo recorrente e de forma que as pessoas já esperam que aquilo ali vai acontecer. Com isso, a gente foi criando algumas blindagens para se salvar das mudanças súbitas do YouTube, do algoritmo especificamente. Uhum. Então, a gente veio com um formato longo, que é o podcast completo, né? Inclusive, o que a gente fez com você, por último, é o mais longo da história. A gente fez, acho que 5 horas e 6 minutos, 5 horas e 7 minutos. Uhum. E aí a gente pega esse formato longo e a gente transforma ele num monte de pílula, que hoje o YouTube está inundado,
mas eu lembro que eu tava com a gente criando o nome de como a gente ia chamar esse formato de pílulas e tal. Eu lembro que eu tava lá no primeiro estúdio aqui em São Paulo, sem camisa, com as pernas para cima da mesa, e conversando nós três, eu, o Monarca e o Jean, que nome a gente ia dar. Aí a gente pensou num monte de nome, pensamos em highlights, pensamos em não sei o quê, e no fim das contas ficou cortes, porque a gente achou que conversa melhor, tanto com a língua portuguesa mesmo, e com o que é de fato, que ele é um corte de um programa. Hoje o YouTube está inundado de cortes, é um formato que tem gente que nem produz o conteúdo ao vivo e tal, nem são as pessoas que apresentam ou que estão presentes na mesa, mas tem uma galera que vive disso, porque desde o começo lá, a gente sempre deixou claro que a gente gostaria que as pessoas que estivessem assistindo, os fãs e tal, a gente sempre incentivou essa galera a pegar o nosso conteúdo, cortar e soltar na internet, porque tem uma visão estratégica aí também, não é só a benfeitoria. Porque, no fim das contas, para mim, acaba sendo um outdoor que eu não preciso pagar. É como se eu estivesse pagando o Google para me divulgar, sendo que não sou, na verdade, quem está fazendo isso está recebendo do Google, entendeu? Aí hoje tem todo um ecossistema, que a gente tem o nosso, que são os oficiais, mas tem um ecossistema que vive de cortar programas. Tem gente que vende curso de como fazer isso. Então, foi realmente uma mudança muito grande. Tem hoje vários programas que seguem a nossa linha. A gente foi... Felizmente, a gente conseguiu criar um ecossistema que é viável para muita gente. Tem gente ganhando bastante dinheiro aí com esse tipo de coisa. Mas começou assim, cara. Começou 3 caras malucos. Na verdade, começou no comecinho, dia 1, 2 caras malucos. E no primeiro programa já chegou o terceiro, que é o Jean. E a gente começou assim, cara, bancando para existir e bancando alto. Porque quando a gente muda para São Paulo, a gente começa a fazer um monte de programa. A gente começa a bancar alto aí até finalmente virar no meio de 2020. Foi ali a pandemia, infelizmente, a pandemia foi um caos, uma tristeza para todo mundo, mas para quem tá na internet, quem tá fazendo essas paradas aí, foi meio que acelerou o nosso processo, porque tava todo mundo em casa, né? Então, foi mais ou menos isso daí, cara.